Passou a comparecer a reuniões, comícios e protestos contra o governo e não demorou muito a se tornar um dos líderes da ETA. O pai, ao saber das atividades do filho, convocou a sua vasta sala revestida de madeira para um sermão. Sou um basco também, Ricardo, mas também sou um banqueiro. Não podemos estragar tudo ao fomentar uma revolução no país em que ganhamos a vida. Ninguém pretende derrubar o governo, pai. Tudo o que queremos é liberdade. A opressão do governo aos bascos e catalães é intolerável. O velho melado recostou-se na cadeira e estudou o filho. Meu bom amigo, o prefeito, enviou-me um aviso discreto ontem. Sugeriu que seria melhor para você não comparecer mais a comícios. Acho que deve concentrar suas energias nos negócios bancários. Pai, quero que me escute, Ricardo. Quando eu era jovem, também tinha sangue quente. Mas há outros meios de esfriá-lo. Você está noivo de uma jovem maravilhosa. Espero que tenham muitos filhos. Acenou com a mão pela sala. E você tem muita coisa a esperar do seu futuro. Mas será que ele não percebe? Percebo mais claramente do que você, meu filho. Seu futuro sogro também está infeliz com suas atividades. Eu não gostaria que acontecesse alguma coisa, disse o casamento. Estou sendo claro? Está assim, pai. No sábado seguinte, Ricardo Melado foi preso ao liderar uma manifestação basca num auditório em Barcelona. Recusou-se a permitir que o pai pagasse a fiança, a menos que também pagasse as fianças dos outros manifestantes detidos. O pai não concordou. A carreira de Ricardo foi encerrada, assim como o noivado. Isso acontecera 5 anos antes. 5 anos de perigo e fugas por um triz. 5 anos repletos com a emoção da luta por uma causa em que acreditava fervorosamente. Agora estava em fuga, escapando da polícia, escoltando uma freira retardada e muda através da Espanha. Vamos por aqui, disse à irmã Graciela, cauteloso para não tocar em seu braço. Deixaram a rua principal e entraram na Calle de São Valentim. Na esquina havia uma loja que vendia instrumentos musicais. Tenho uma ideia, disse Ricardo. Espere aqui, irmã. Voltarei num instante. Entrou na loja e encaminhou-se para um jovem vendedor parado atrás do balcão. Buenos dias, posso ajudá-lo? Pode sim. Gostaria de comprar 2 guitarras. O jovem sorriu. Está com sorte. Acabamos de receber algumas Ramírez. São as melhores. Talvez alguma coisa inferior. Minha amiga e eu somos apenas amadores. Como quiser, senhor. O que acha dessas? O vendedor foi para uma seção da loja em que havia uma dúzia de guitarras expostas. Posso vender-lhe 2 conos por 5.000 pesetas cada uma. Acho que não. Ricardo escolheu 2 guitarras baratas. Estas servem muito bem. Minutos depois, Ricardo voltou à rua carregando as 2 guitarras, com uma remota esperança de que a irmã Graciela tivesse desaparecido, mas ela continuava pacientemente parada ali à sua espera. Ricardo abriu a correia de uma guitarra e estendeu para ela. Tome aqui, irmã. Pendure no ombro. Ela fitou aturdida. Não precisa tocar, explicou Ricardo. É apenas um disfarce. Empurrou a guitarra e Graciela pegou-a, relutante. Os dois caminharam pelas ruas sinuosas de Segóvia, passando sob o enorme viaduto construído pelos romanos séculos antes. Ricardo resolveu tentar outra vez. Está vendo este viaduto, irmã? Não há cimento entre as pedras. Segundo contam, foi construído pelo demônio há 2.000 anos. Pedra sobre pedra, sem nada para mantê-las juntas, além da magia do demônio. Fitou à espera de alguma reação. Nada. Ela que se dane, pensou Ricardo Melado. Eu desisto. Os soldados da Guardia Civil estavam por toda parte. Sempre que passavam por eles, Ricardo fingia estar empenhado numa conversa interessante com Graciela, cauteloso para evitar qualquer contato físico. O número de policiais e soldados parecia estar aumentando, mas Ricardo sentia-se relativamente seguro. Estariam à procura de uma freira de hábito e um grupo de homens de Jaime Miró. Não teria motivos para desconfiar de um jovem casal de turistas carregando guitarras. Ricardo estava com fome e tinha certeza que o mesmo acontecia com a irmã Graciela, embora ela nada dissesse. Passaram por um pequeno café. Vamos parar aqui e comer alguma coisa, irmã. Ela parou e fitou. Ricardo suspirou. Está bem, como preferir. Entrou no pequeno café. Um momento depois, Graciela seguiu. O que vai querer, irmã? Perguntou Ricardo após se sentarem. Não houve resposta. Ela era irritante. Ricardo então pediu à garçonete. 2 gazpachos e 2 porções de chouriços. Quando a sopa e as linguiças foram servidas, Graciela comeu o que foi posto à sua frente. Ricardo notou que ela comia automaticamente, sem desfrutar, como se cumprisse algum dever. Os homens sentados às outras mesas observaram-na, e Ricardo não podia culpá-los. Seria preciso um Goya para captar sua beleza, pensou ele. Apesar do comportamento taciturno de Graciela, Ricardo sentia um aperto na garganta cada vez que a contemplava e se censurava por ser um tolo romântico. Ela era um enigma, sepultada por trás de alguma muralha impenetrável.
Ricardo Melado conhecera dezenas de belas mulheres, mas nenhuma jamais o afetara daquela maneira. Havia algo quase místico em sua beleza. A ironia era que ele não tinha absolutamente a menor ideia do que havia por trás daquela fachada espetacular. Não sabia se ela era inteligente ou estúpida, interessante ou chata, fria ou ardente. Espero que ela seja estúpida, chata e fria, pensou Ricardo, ou eu não suportaria perdê-la, como se algum dia pudesse tê-la. Ela pertence a Deus. Ele desviou os olhos, com receio de que Graciela pudesse perceber seus sentimentos. Quando chegou a hora de partirem, Ricardo pagou a conta e os dois se levantaram. Durante a viagem, ele notara que a irmã Graciela claudicava um pouco. Terei de providenciar alguma espécie de transporte, pensou ele. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Começaram a descer a rua e na outra extremidade da cidade, no Manzanares El Real, encontraram uma caravana de ciganos. Havia 4 carroças pitorescamente decoradas, puxadas por cavalos. As mulheres e crianças, vestindo trajes ciganos, viajavam nas traseiras das carroças. Espera aqui, irmã. Vou tentar arrumar uma carona para nós, avisou Ricardo. Aproximou-se do condutor da primeira carroça, um corpulento cigano com traje típico completo, inclusive brincos. Buenas tardes, senhor. Eu consideraria uma grande gentileza se pudesse oferecer uma carona para mim e minha noiva. O cigano olhou para Graciela. É possível. Para onde vão? Para as montanhas Guadarrama. Posso levá-los até Cerezo de la Barro? Seria ótimo. Fico agradecido. Ricardo apertou a mão do cigano, passando-lhe algum dinheiro. Embarquem na última carroça. Gracias. Ricardo voltou para o lugar em que Graciela esperava e falou. Os ciganos vão nos levar até Cerezo de la Barro. Viajaremos na última carroça. Por um instante, ele teve certeza que Graciela ia recusar. Ela hesitou, depois encaminhou-se para a carroça. Havia meia dúzia dentro da carroça e elas abriram espaço para Ricardo e Graciela. Ao subirem, Ricardo começou a ajudar a irmã, mas ao tocar-lhe o braço, ela puxou bruscamente, com uma violência que o pegou de surpresa. Está bem, você que se dane. Ele vislumbrou a perna nua de Graciela quando ela subiu na carroça e não pôde deixar de pensar. Ela tem as mais lindas pernas que já vi. Procuraram se acomodar da melhor forma possível no chão duro de madeira e a longa jornada começou. Graciela sentava num canto, os olhos fechados e os lábios se mexendo em oração. Ricardo não conseguia desviar os olhos dela. À medida que o dia avançou, o sol tornou-se uma fornalha ardente, castigando-os, implacável, crestando a terra, o céu de um azul profundo, sem qualquer nuvem. De vez em quando, com as carroças atravessando as planícies, enormes aves as sobrevoavam. Buitre leonado, pensou Ricardo. O abutre-leão. Ao final da tarde, a caravana cigana parou e o líder da carroça da retaguarda. Este é o ponto máximo a que podemos levá-los. Estamos indo para Viñuela. Direção errada. Está ótimo, disse Ricardo. Obrigado. Ele começou a estender a mão para ajudar Graciela a se levantar, mas logo mudou de ideia. Virou-se para o líder dos ciganos. Consideraria uma gentileza se vendesse alguma comida para nós. O chefe virou-se para uma das mulheres e disse alguma coisa numa língua estrangeira. Logo depois, 2 pacotes de comida foram entregues a Ricardo. Muitas gracias. Tirou algum dinheiro. O líder dos ciganos fitou em silêncio por um momento. Você e a irmã já pagaram pela comida? Você e a irmã. Então ele sabia. Contudo, Ricardo não experimentou o senso de perigo. Os ciganos eram tão oprimidos pelo governo quanto os bascos e catalães. Vayan con Dios. Ricardo ficou parado, observando a caravana se afastar, e então virou-se para Graciela. Ela observava-o em silêncio, impassível. Não terá de aturar minha companhia por muito mais tempo, assegurou Ricardo. Dentro de 2 dias estaremos em Logronho. Você se encontrará com suas amigas ali e partirão para o convento Emendávia. Não houve reação. Era como se ele falasse para um muro de pedra. Estou falando com um muro de pedra. Desceram para um vale aprazível, com muitas macieiras, pereiras e figueiras. Ali perto passava o Ton, cheio de gordas trutas. No passado, Ricardo pescara ali muitas vezes. Seria um lugar ideal para ficar e descansar, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Ele virou-se para estudar as montanhas Guadarrama que se estendiam à frente. Ricardo conhecia a região muito bem. Havia várias trilhas para atravessar a cadeia de montanhas. Cabras selvagens, cabritos monteses e lobos rondavam os caminhos, e Ricardo escolheria o caminho mais curto se estivesse viajando sozinho. Mas com a irmã Graciela ao seu lado, ele optou pelo mais seguro. É melhor começarmos logo, disse Ricardo. Temos uma longa subida pela frente. Não tinha a menor intenção de perder o encontro com os outros em Logronho. A irmã silenciosa que se tornasse problema de outra pessoa. Irmã Graciela estava parada, à espera que Ricardo indicasse o caminho.
Ele virou-se e começou a subir. Não demorou muito para que Graciela escorregasse em algumas pedras soltas na íngreme trilha, e Ricardo instintivamente estendeu a mão para ajudá-la. Ela empurrou-lhe a mão bruscamente e recuperou o equilíbrio. Como quiser, pensou ele furioso. Pode quebrar o pescoço. Continuaram a subir, encaminhando-se para um majestoso pico lá em cima. A trilha foi se tornando cada vez mais íngreme e estreita. O ar frio era mais rarefeito. Seguiam para leste, passando por uma floresta de pinheiros. À frente deles ficava uma aldeia que tinha um refúgio para esquiadores e alpinistas. Ricardo sabia que encontrariam ali comida quente, calor e descanso. Era tentador. Mas muito perigoso, concluiu. Seria um lugar perfeito para a Coca montar uma armadilha. Virou-se para a irmã Graciela. Vamos contornar a aldeia. Pode andar mais um pouco antes de pararmos para descansar? Ela fitou-o e, como resposta, virou-se e recomeçou a andar. A grosseria desnecessária ofendeu-o, e ele pensou, ainda bem que me livrarei dela em Logronho. Por que, em nome de Deus, tenho sentimentos contraditórios em relação a isso? Os dois contornaram a aldeia caminhando pela beira da floresta e logo se encontravam outra vez na trilha, subindo cada vez mais. A respiração se tornava mais difícil e o caminho ainda mais íngreme. Ao contornarem uma curva, depararam com um ninho de águia vazio. Deram uma volta para evitar outra aldeia na montanha, silenciosa e pacífica ao sol da tarde, e descansaram nos arredores, parando num regato onde beberam água gelada. Ao anoitecer, alcançaram uma área acidentada, famosa por suas cavernas. A partir daquele ponto, a trilha começava a descer. Daqui por diante será mais fácil, pensou Ricardo. O pior já passou. Ele ouviu um zumbido distante lá em cima. Levantou os olhos à procura. Um avião militar apareceu de repente sobre o topo da montanha, voando na direção do lugar em que se encontravam. Abaixe-se! Gritou. Abaixe-se! Graciela continuou a andar. O avião fez uma volta e começou a voar mais baixo. Abaixe-se! Berrou Ricardo de novo. Pulou sobre Graciela e derrubou-a no chão, seu corpo por cima. Sem qualquer aviso, Graciela pôs-se a gritar histericamente, lutando com ele. Chutava-o na virilha, arranhava-lhe o rosto, tentava arrancar-lhe os olhos. O mais espantoso, no entanto, era o que ela dizia. Gritava uma sucessão de obscenidades que deixaram Ricardo chocado, uma torrente verbal de palavrões que o atordoou. Não podia acreditar que tais palavras saíam daquela boca linda e inocente. Tentou segurar as mãos de Graciela a fim de se proteger das unhas que o arranhavam. Graciela parecia uma gata selvagem por baixo dele. Pare com isso! Gritou Ricardo. Não vou machucá-la. É um avião militar de reconhecimento. Eles podem ter nos visto. Precisamos sair daqui. Procurou imobilizá-la até que a resistência frenética finalmente cessou. Sons estranhos e estrangulados vinham de Graciela e Ricardo compreendeu que ela soluçava. Apesar de toda a sua experiência com mulheres, estava completamente aturdido. Encontrava-se por cima de uma freira histérica que tinha o vocabulário de um motorista de caminhão e não sabia o que fazer em seguida. Procurou tornar a voz o mais calma e razoável possível. Irmã, precisamos encontrar um lugar para nos escondermos, e depressa. O avião pode ter comunicado a nossa presença aqui, e dentro de poucas horas poderá haver soldados por toda parte. Se quer chegar ao convento, deve se levantar e me acompanhar. Esperou um pouco, depois saiu de cima de Graciela e com todo cuidado sentou-se ao lado enquanto os soluços se desvaneciam. Graciela acabou se sentando. O rosto estava sujo de terra, os cabelos desgrenhados, os olhos vermelhos de chorar, mas mesmo assim sua beleza deixou Ricardo angustiado. Desculpe ter assustado, murmurou. Parece que não sei me comportar direito com você. Prometo que me esforçarei para ter mais cuidado. Ela fitou, os olhos pretos luminosos marejados de lágrimas. Ricardo não tinha a menor ideia do que ela pensava naquele momento. Ele suspirou e levantou-se. Graciela acompanhou-o. Há dezenas de cavernas por aqui, disse Ricardo. Vamos nos esconder em uma delas durante a noite. Continuaremos a viagem ao amanhecer. Seu rosto estava esfolado e sangrando onde ela o arranhara. Apesar do que acontecera, ela parecia indefesa, com uma fragilidade que o comovia, que fazia querer dizer alguma coisa para tranquilizá-la. Mas agora era ele quem permanecia em silêncio. Não podia pensar em nada para dizer. As cavernas haviam sido escavadas por milênios de ventos, inundações e terremotos. Possuíam uma variedade infinita. Algumas não passavam de simples depressões na rocha. Outras eram túneis intermináveis, jamais explorados pelo homem. A 1,5 km do lugar em que avistaram o avião, Ricardo encontrou uma caverna que parecia segura. A baixa entrada estava quase oculta pelas moitas. Espere aqui, irmã. Passou pela entrada e dirigiu-se para o interior da caverna. Estava escuro lá dentro, apenas uma tênue claridade penetrava pela abertura. Não havia como descobrir a extensão da caverna, mas isso não importava, pois não havia razão para explorá-la. Voltou para junto de Graciela. Parece um lugar seguro, comentou Ricardo após sair da caverna.
Espere lá dentro, por favor. Vou pegar alguns galhos para cobrir a entrada. Voltarei em poucos minutos. Observou entrar em silêncio na caverna e especulou se ainda a encontraria ali quando voltasse. Percebeu que queria desesperadamente que ela estivesse. Dentro da caverna, Graciela observou-o se afastar e então sentou-se no chão frio, em desespero. Não posso mais aguentar, pensou ela. Onde você está, Jesus? Por favor, liberte-me deste inferno. E era mesmo um inferno. Desde o início que Graciela lutava contra a atração que sentia por Ricardo. Pensou no Mouro. Sinto medo de mim mesma. Quero este homem, mas não devo. Por isso, ela erguera uma barreira de silêncio entre os dois, o silêncio com que vivera no convento. Mas agora, sem a disciplina do convento, sem as orações, sem a muleta da rotina rígida, Graciela descobria-se incapaz de banir nas trevas íntimas. Passara anos combatendo os impulsos satânicos de seu corpo, tentando impedir que voltassem os sons lembrados, os gemidos e suspiros que vinham da cama da mãe. O Mouro olhava para seu corpo nu. Você é apenas uma criança? Vista-se e saia daqui. Sou uma mulher. Passara muitos anos tentando esquecer a sensação do Mouro dentro dela, tentando expulsar da mente o ritmo dos corpos se mexendo juntos, saciando-a, proporcionando o sentimento de estar finalmente viva. A mãe gritando, sua sem vergonha! E o médico dizendo, nosso cirurgião-chefe decidiu cuidar de você pessoalmente. Disse que era bonita demais para ficar com cicatrizes. Todos os anos de orações haviam sido para se expurgar do sentimento de culpa, e haviam fracassado. O passado voltara abruptamente na primeira vez em que olhara para Ricardo. Ele era bonito, bom, gentil. Quando era pequena, Graciela sonhara com alguém como Ricardo. E quando ele estava próximo, quando a tocava, seu corpo se inflamava no mesmo instante e experimentava uma profunda vergonha. Sou a esposa de Cristo, e meus pensamentos constituem uma traição a Deus. Pertenço a você, Jesus. Por favor, ajude-me agora. Purifique minha mente dos pensamentos impuros. Graciela tentara desesperadamente manter o muro de silêncio entre os dois, um muro pelo qual ninguém podia penetrar, à exceção de Deus. Um muro para manter o demônio afastado. Mas queria mesmo manter o demônio afastado? Quando Ricardo pulara em cima dela e a empurrara para o chão, era o Mouro lhe fazendo amor, e o frade tentando estuprá-la, e em seu pânico incontrolável, fora contra eles que ela lutara. Não, admitiu para si mesma. Isso não é verdade. Era contra o seu desejo mais profundo que lutara. Estava dividida entre o espírito e os anseios da carne. Não devo ceder. Preciso voltar ao convento. Ele estará aqui a qualquer momento. O que devo fazer? Graciela ouviu um miado baixo no fundo da caverna e virou-se. Havia 4 olhos verdes fitando-a no escuro, avançando em sua direção. O coração de Graciela disparou. 2 filhotes de lobo aproximaram-se em passos macios, almofadados. Ela sorriu e estendeu a mão em direção a eles. Houve um súbito sussurro na entrada da caverna. Ricardo está de volta, pensou. No momento seguinte, uma enorme loba cinzenta voava em sua garganta. CD 27. Capítulo 27. Lúcia Carmine parou diante da taberna em Aranda de Duero e respirou fundo. Através da janela podia ver Rubio Arzano sentado lá dentro à sua espera. Não devo deixar que ele desconfie, pensou Lúcia. Às 8 horas terei um novo passaporte e estarei a caminho da Suíça. Ela forçou um sorriso e entrou na taberna. Rubio sorriu aliviado ao vê-la e a expressão em seus olhos, ao se levantar, provocou uma pontada de angústia em Lúcia. Eu estava muito preocupado, querida. Passou tanto tempo fora que tive medo de que alguma coisa terrível lhe tivesse acontecido. Você pôs a mão sobre a dele. Está tudo bem. Apenas comprei minha passagem para a liberdade. Estarei fora do país amanhã. Rubio sentou-se, fitando-a nos olhos, segurando-lhe a mão. O sentimento de amor que irradiava era tão intenso que Lúcia sentiu-se apreensiva. Será que ele não percebe que nunca poderia dar certo? Não, ele não compreende. Por que não tenho coragem de lhe contar? Não está apaixonado por mim. Está apaixonado pela mulher que pensa que eu sou. E ficará muito melhor livre de mim. Ela virou-se e correu os olhos pelo ambiente. Estava cheio de moradores locais. A maioria parecia observar os dois estranhos. Um dos jovens começou a cantar e outros o acompanharam. Um homem aproximou-se da mesa que Lúcia e Rubio se sentavam. Não está cantando, senhor? Junte-se a nós. Rubio sacudiu a cabeça. Não. Problema, amigo. É a canção. Rubio viu a expressão de perplexidade de Lúcia e explicou. É uma das antigas canções de louvor a Franco. Os outros homens começaram a se agrupar em torno da mesa. Era evidente que haviam bebido muito. Foi contra Franco, senhor?
Lúcia viu os punhos de Rúbio se contraírem. Oh, Deus, não agora. Ele não pode começar qualquer coisa que atraia a atenção. Ela murmurou em tom de advertência. Rúbio. E graças a Deus ele compreendeu. Olhou para os homens e disse jovialmente. Não tenho nada contra Franco, apenas não conheço a letra. Ah, nesse caso, vamos todos cantarolar juntos. Eles ficaram em silêncio à espera que Rúbio recusasse. Ele olhou para Lúcia. Bueno. Os homens recomeçaram a cantar e Rúbio cantarolou em voz alta. Lúcia podia sentir sua tensão enquanto fazia um esforço para manter o controle. Ele está fazendo isso por mim. Quando a canção terminou, um homem deu um tapinha nas costas de Rúbio. Nada mal, velho, nada mal. Rúbio permaneceu em silêncio, ansioso para que eles se afastassem. Um dos homens viu o embrulho no colo de Lúcia. O que está escondendo aí, querida? Seu companheiro acrescentou. Aposto que ela tem uma coisa muito melhor por baixo da saia. Os homens riram. Por que não abaixa as calcinhas e nos mostra o que tem lá? Rúbio levantou-se de um pulo e agarrou um dos homens pela garganta. Esmurrou com tanta força que o homem voou através do bar e quebrou uma mesa. Não, gritou Lúcia, não faça isso. Mas era tarde demais. Em pouco tempo a confusão espalhou-se pela taberna, com todo mundo aderindo ansiosamente à briga e homens bêbados engalfinhando-se no chão. Uma garrafa de vinho espatifou o espelho por trás do balcão. Cadeiras e mesas foram derrubadas, enquanto homens voavam de um lado para outro, aos gritos. Rúbio derrubou 2 homens. Um terceiro avançou e acertou na barriga. Ele soltou um grunhido de dor. Rúbio, gritou Lúcia, vamos sair daqui. Ele acenou com a cabeça, as mãos comprimindo a barriga. Esgueiraram-se pela confusão e saíram para a rua. Precisamos escapar, murmurou Lúcia. Você terá seu passaporte esta noite. Volte depois de 8 horas. Precisava encontrar um lugar para se esconder até lá. Ele que se dane. Por que não podia se controlar? Os 2 desceram pela Cádia Santa Maria, e os ruídos da briga na taberna foram diminuindo gradativamente. 2 quarteirões adiante chegaram a uma grande igreja, a Igreja Santa Maria. Lúcia subiu os degraus, abriu a porta e espreitou lá dentro. Estava deserta. Ficaremos sãos e salvos aqui, disse ela. Entraram na semi-escuridão da igreja. Rúbio ainda comprimindo a barriga. Podemos descansar um pouco. Está bem. Rúbio retirou a mão da barriga e o sangue esguichou. Lúcia ficou desesperada. Santo Deus, o que aconteceu? Uma faca, balbuciou Rúbio. Ele usou uma faca. Rúbio arriou para o chão. Lúcia ajoelhou-se ao seu lado, em pânico. Não se mexa. Tirou a saia e comprimiu-a contra a barriga de Rúbio, tentando estancar a hemorragia. O rosto de Rúbio estava branco. Não deveria ter brigado com ele, seu idiota, disse Lúcia furiosa. A voz dele era um sussurro engrolado. Não podia permitir que falassem de você daquela maneira. Não podia permitir que falassem de você daquela maneira. Lúcia sentiu-se comovida como nunca sentira-se antes. Ficou imóvel, olhando para ele, pensando... Quantas vezes esse homem já arriscou a vida por mim? Não deixarei que morra, ela disse com veemência. Levantou-se abruptamente. Voltarei num instante. Encontrou água e toalhas no quarto onde o padre trocava de roupas nos fundos da igreja. Lavou o ferimento de Rúbio. O rosto dele estava quente, o corpo encharcado de suor. Lúcia pôs toalhas frias em sua testa. Os olhos de Rúbio estavam fechados, parecia adormecido. Ela aninhou sua cabeça nos braços e pôs-se ali falar. Não importava o que dizia. Falava para mantê-lo vivo, obrigá-lo a se segurar no tênue fio da existência. Falou incessantemente, com medo de parar por um segundo sequer. Vamos trabalhar juntos em sua fazenda, Rúbio. Quero conhecer sua mãe e irmãs. Acha que elas vão gostar de mim? Quero muito que elas gostem. E sou muito trabalhadeira, caro. Vai ver só. Nunca trabalhei numa fazenda, mas aprenderei. Faremos com que seja a melhor fazenda de toda a Espanha. Lúcia passou a tarde falando, banhando seu corpo febril, trocando o curativo. A hemorragia quase cessara. Está vendo, caro? Já começa a melhorar. Eu não disse? Nós 2 teremos uma vida maravilhosa juntos. Rúbio, por favor, não morra. Não, por favor. Percebeu que estava chorando. Lúcia observou as sombras da tarde pintarem as paredes da igreja através dos vitrais e se desvanecerem lentamente. O pôr do sol escureceu o céu e finalmente a escuridão era total. Ela trocou de novo o curativo de Rúbio e nesse instante, tão perto que lhe provocou um sobressalto, o sino da igreja começou a repicar. Ela prendeu a respiração e contou as badaladas. 1, 3, 5, 7, 8. 8 horas. Estava chamando-a, dizendo que era tempo de voltar à casa de empenhos. Tempo de escapar daquele pesadelo e salvar-se. Ajoelhou-se ao lado de Rúbio e sentiu sua testa. Ele ardia em febre. O corpo estava encharcado de suor e a respiração era difícil e irregular.
Não podia ver qualquer sinal de hemorragia, mas isso talvez significasse que ele sangrava internamente. Mas que diabo, trate de se salvar, Lúcia. Rúbio, querido. Ele apenas abriu os olhos, meio inconsciente. Preciso sair por um momento. Rúbio apertou-lhe a mão. Por favor. Está tudo bem, sussurrou Lúcia. Voltarei logo. Levantou-se e lançou-lhe um último olhar. Não posso ajudá-lo, pensou. A cruz de ouro virou-se e deixou a igreja rapidamente, os olhos cheios de lágrimas. Começou a andar depressa, encaminhando-se para a loja de penhores. O homem e seu primo estariam ali à sua espera com o passaporte para a liberdade. Pela manhã, quando começarem as missas, encontrarão Rúbio e o levarão ao médico. Vão tratá-lo e ele ficará bom. Só que não sobreviverá a esta, pensou. Mas isso não é problema meu. A casa de empenhos ficava logo à frente. Estava apenas uns poucos minutos atrasada. Podia ver as luzes acesas no interior da loja. Os homens a esperavam. Começou a andar mais depressa. Depois desatou a correr. Atravessou a rua e passou pela porta aberta. Dentro da delegacia, um guarda uniformizado estava sentado atrás de uma escrivaninha. Levantou os olhos quando Lúcia entrou. Preciso de você, gritou ela. Um homem foi apunhalado. Pode estar morrendo. O guarda não fez perguntas. Pegou um telefone e falou rapidamente. Depois de desligar, comunicou a Lúcia. Alguém virá lhe falar. 2 detetives apareceram quase que no mesmo instante. Alguém foi apunhalado, senhorita? Isso mesmo, acompanhem-me, por favor, depressa. Vamos pegar um médico no caminho, disse um dos detetives, e depois poderá nos levar a seu amigo. Pegaram um médico em sua casa e Lúcia conduziu o grupo à igreja. O médico foi até o corpo imóvel no chão e ajoelhou-se ao lado. Levantou o rosto um momento depois. Ainda está vivo, mas corre perigo. Chamarei uma ambulância. Lúcia ajoelhou-se e murmurou em silêncio. Obrigada, Deus. Fiz tudo o que pude. Agora deixe-me escapar sã e salva e nunca mais tornarei a incomodá-lo. Um dos detetives observara Lúcia caminho até a igreja. Ela lhe parecia familiar, e de repente ele compreendeu por quê. Tinha uma semelhança extraordinária com o retrato na vermelha, a circular de prioridade da Interpol. O detetive sussurrou alguma coisa a seu companheiro e os dois se viraram para estudá-la. Então, aproximaram-se de Lúcia. Com licença, senhorita. Poderia fazer a gentileza de nos acompanhar de volta à delegacia? Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas. CD 28. Capítulo 28. Ricardo Melado encontrava-se a uma curta distância da caverna na montanha quando avistou subitamente uma enorme loba cinzenta encaminhando-se para a entrada. Ficou paralisado por um único instante. Depois saiu correndo como nunca correra em toda a sua vida. Disparou para a entrada da caverna. Irmã! Na semi-escuridão, divisou a forma enorme e cinzenta saltar para cima de Graciela. Instintivamente pegou a pistola e atirou. A loba soltou um uivo de dor e virou-se para Ricardo. Ele sentiu as presas do animal ferido lhe rasgando as roupas. Sentiu seu bafo fétido. A loba era mais forte do que esperava, pesada e musculosa. Ricardo tentou se desvencilhar, mas era impossível. Sentiu que começava a perder os sentidos. Percebeu vagamente que Graciela se aproximava e gritou. Fuja! Viu então a mão de Graciela levantar-se por cima de sua cabeça. No momento em que começava a descer, percebeu que segurava uma pedra enorme e pensou, ela vai me matar. Um instante depois, a pedra passou por ele e esmagou o crânio da loba. Houve um último e selvagem estertor. Depois o animal ficou imóvel no chão. Ricardo encontrava-se todo encolhido, lutando para respirar. Graciela ajoelhou-se ao seu lado. Você está bem? Sua voz tremia de preocupação. Ele conseguiu balançar a cabeça. Ouviu um som de lamúria por trás e virou-se para deparar com os filhotes encolhidos num canto. Continuou deitado por mais algum tempo para recuperar as forças. Finalmente se levantou com alguma dificuldade. Saíram cambaleando para o ar puro da montanha, abalados. Ricardo parou, respirando fundo, enchendo os pulmões, até a cabeça desanuviar. O choque físico e emocional do contato próximo com a morte exerceram um efeito profundo sobre os dois. Vamos sair logo daqui. Talvez já estejam à nossa procura. Graciela estremeceu a lembrança do perigo que ainda corriam. Os dois seguiram pela trilha íngreme na montanha durante 1 hora. Chegaram a um pequeno córrego e Ricardo disse, vamos parar aqui. Sem ataduras, nem antissépticos, limparam os arranhões da melhor forma possível, lavando com água límpida e fria. O braço de Ricardo estava tão rígido que sentia dificuldade para movê-lo. Para sua surpresa, Graciela disse, deixe que cuido de tudo. Ficou ainda mais surpreso pela gentileza com que ela lavou os ferimentos. De repente, sem qualquer aviso, Graciela começou a tremer violentamente no efeito posterior do choque. Está tudo bem, murmurou Ricardo. Já passou. Ela não conseguia parar de tremer. Ricardo abraçou-a e disse suavemente. Calma, calma. A loba está morta. Não há mais nada a temer.
Apertava-a e podia sentir as coxas se comprimindo contra seu corpo. Os lábios macios se encontraram com os seus. Graciela abraçava-o também, sussurrando coisas que Ricardo não pôde compreender. Era como se sempre tivesse conhecido Graciela, e no entanto nada sabia a seu respeito. Mas ela é um milagre de Deus, pensou Ricardo. Graciela também pensava em Deus. Obrigada, Deus, por esta alegria. Obrigada por finalmente me deixar sentir o que é o amor. Experimentava emoções para as quais não tinha palavras, além de qualquer coisa que jamais imaginara. Ricardo observava, e sua beleza ainda o deslumbrava. Ela me pertence agora, pensou. Não precisa voltar para um convento. Casaremos e teremos lindos filhos, filhos saudáveis. Eu amo você, murmurou ele. Nunca mais a deixarei partir, Graciela. Ricardo, quero casar com você, querida. Quer casar comigo? Quero sim, respondeu Graciela. E ela se viu outra vez em seus braços e pensou, era isto que eu queria e pensava que nunca teria. Viveremos por algum tempo na França, onde estaremos seguros. Esta luta acabará em breve e voltaremos à Espanha, dizia Ricardo. Graciela sabia que iria para qualquer lugar com aquele homem, e se houvesse perigo, haveria de querer partilhá-lo ao seu lado. Conversaram sobre muitas coisas. Ricardo contou como se envolvera com Jaime Miró, do noivado desfeito e a insatisfação do pai. Mas depois, quando esperou que Graciela falasse de seu passado, teve em silêncio. Graciela fitou e pensou, não posso contar. Ele vai me odiar. Abrace-me, suplicou ela. Dormiram e acordaram ao amanhecer para contemplar o sol, escalar o topo da montanha, banhando as encostas com um suave clarão vermelho. Estaremos mais seguros escondidos por aqui, comentou Ricardo. Começaremos a viajar assim que escurecer. Comeram os alimentos dados pelos ciganos e planejaram o futuro. Há oportunidades maravilhosas aqui na Espanha, falou Ricardo. Ou haverá quando tivermos paz. Tenho muitas ideias. Abriremos nosso próprio negócio. Compraremos uma casa bonita e criaremos lindos filhos. E lindas filhas. E lindas filhas. Ele sorriu. Nunca pensei que pudesse me sentir tão feliz. Nem eu, Ricardo. Estaremos em Logronho dentro de 2 dias e nos encontraremos com os outros. Segurou-lhe a mão. E contaremos que você não voltará ao convento. Não sei se vão compreender, riu Graciela. Mas não me importo. Deus compreende. Eu adorava a vida no convento, mas... Inclinou-se e beijou. Preciso compensá-la por muita coisa. Ela ficou perplexa. Não estou entendendo. Todos os anos em que você esteve no convento, excluída do mundo. Diga-me uma coisa, querida. Incomoda ter perdido tantos anos? Como podia fazê-lo entender? Ricardo, não perdi coisa alguma. Acha mesmo que perdi tanta coisa? Ele pensou a respeito, sem saber por onde começar. Concluiu que coisas que julgava da maior importância não teriam o menor significado para as freiras do lamento. Guerras, como a guerra árabe-israelense, assassinatos de líderes políticos como o do presidente americano John Kennedy e de seu irmão Robert Kennedy, e de Martin Luther King Jr., o grande líder do movimento da não-violência pela igualdade negra, o Muro de Berlim, fomes, inundações, terremotos, greves e manifestações de protesto contra a desumanidade do homem com seu semelhante. Afinal, quão profundamente qualquer dessas coisas afetaria a vida pessoal de Graciela, ou as vidas pessoais da maioria das pessoas do mundo? De certa forma, você não perdeu muita coisa, mas, por outro lado, perdeu. Algo importante tem acontecido. Vida. Enquanto se manteve apartada durante todos esses anos, crianças nasceram e cresceram, namorados casaram, pessoas sofreram e foram felizes, outras morreram, e todos nós aqui fora fomos uma parte disso, uma parte do ato de viver. E você acha que eu nunca fui? As palavras saíram espontâneas, antes que Graciela pudesse impedi-las. Já fui parte dessa vida de que está falando, e era como viver no inferno. Minha mãe era uma prostituta, e todas as noites eu tinha um tio diferente. Aos 14 anos entreguei meu corpo a um homem, porque me sentia atraída por ele e sentia ciúme de minha mãe e do que ela fazia. As palavras saíram agora numa torrente impetuosa. Eu também me tornaria uma prostituta se ficasse ali, para ser parte dessa vida que você considera tão preciosa. Não creio que eu tenha fugido de alguma coisa. Corri para alguma coisa. Encontrei um mundo seguro, que é sereno e bom. Ricardo fitava horrorizado. Eu sinto muito, não tive a intenção... Graciela soluçava agora, e ele abraçou-a. Calma, está tudo bem. Já acabou. Você era uma criança. Eu a amo. Foi como se Ricardo tivesse lhe concedido a absolvição. Falara sobre as coisas horríveis que fizera no passado, e ainda assim ele a perdoava.
E maravilha das maravilhas, ainda a amava. Ele abraçou-a com ternura. Há um poema de Federico Garcia Lorca. A noite não deseja vir, a fim de que você não possa vir e eu não possa ir. Mas você virá, com sua língua queimada pela chuva salgada. O dia não deseja vir, a fim de que você não possa vir e eu não possa ir. Mas você virá, através dos turvos sumidouros da escuridão. Nem a noite nem o dia desejam vir, a fim de que eu possa morrer por você e por mim. Subitamente Graciela pensou nos soldados que os perseguiam e imaginou se ela e seu amado Ricardo sobreviveriam por tempo suficiente para terem um futuro juntos. CD 29. Capítulo 29. Faltava um elo, uma pista para o passado. Alan Tucker estava determinado a encontrá-lo. Não havia qualquer referência no jornal a uma criança abandonada, mas deveria ser muito fácil descobrir a data em que fora levada para o orfanato. Se a data coincidisse com o desastre de avião, Ellen Scott teria de oferecer algumas explicações bem interessantes. Ela não pode ter sido tão estúpida assim, pensou ela, Alan Tucker. Assumir o risco de simular que a herdeira Scott morrera e deixá-la na porta de uma casa de fazenda? Perigoso, muito perigoso. Por outro lado, a recompensa era tentadora. A Scott Industries. Isso mesmo. Ela pode muito bem ter dado o golpe. Se é um segredo que enterrou, continua bem vivo e vai lhe custar caro. Tucker sabia que precisava ser cauteloso. Não tinha ilusões sobre a pessoa com quem lidava. Estava se confrontando com o poder implacável. Sabia que precisaria dispor de todas as provas antes de fazer seu movimento. Sua primeira providência foi outra visita ao padre Berrendo. Padre, eu gostaria de conversar com o camponês e a esposa em cuja casa Patrícia Megan foi abandonada. O velho sacerdote sorriu. Espero que sua conversa com eles não ocorra por muito tempo. Ficou surpreso. Está querendo dizer? Eles morreram há muitos anos. Droga! Mas devia haver outros caminhos para explorar. Não disse que a criança foi levada para o hospital com pneumonia? Isso mesmo. Haveria registros ali. Que hospital era? Foi destruído por um incêndio em 1961. Construíram outro em seu lugar. Ele percebeu a expressão consternada de Tucker. Deve lembrar, senhor, que a informação que procura já tem 28 anos. Muitas coisas mudaram. Nada vai me deter, pensou Tucker. Não quando estou tão perto. Deve haver um arquivo sobre ela em algum lugar. Ainda lhe restava um lugar para investigar. O orfanato. Tucker fazia agora relatórios diários para Ellen Scott. Mantenha-me informada de cada acontecimento. Quero ser avisada no momento em que a garota for encontrada. E Alan Tucker especulava sobre a urgência em sua voz. Ela parece estar com muita pressa, por causa de uma coisa que aconteceu há tantos anos. Por quê? Mas isso pode esperar. Primeiro preciso obter a prova que procuro. Alan Tucker foi visitar o orfanato naquela manhã. Correu os olhos pela desolada sala comunitária, onde algumas crianças brincavam, fazendo barulho e falando sem parar, e pensou... Então este é o lugar em que a herdeira da dinastia Scott foi criada, enquanto aquela sacana em Nova York ficava com todo o dinheiro e poder. Pois ela agora vai partilhar um pouco comigo. Isso mesmo. Formaremos uma grande dupla. Ellen Scott e eu. Uma moça aproximou-se e perguntou. Em que posso ajudá-lo, senhor? Ele sorriu. Pode me ajudar a ganhar $1 bilhão. Eu gostaria de falar com a pessoa encarregada. É a senhora Angeles. Ela está? Sim, senhor. Eu levarei à sua sala. Ele seguiu a mulher pelo corredor principal até uma pequena sala nos fundos do prédio. Entre, por favor. Ele entrou no escritório. A mulher estava na casa dos 80 anos. Outrora fora grande, mas o corpo encolhera, e por isso dava a impressão de que a armação pertencia a outra pessoa. Os cabelos eram grisalhos e ralos, mas os olhos se mantinham brilhantes e claros. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Veio adotar uma de nossas lindas crianças? Temos muitas para escolher. Não, senhora. Vim perguntar sobre uma criança que foi deixada aqui há muitos anos. Mercedes franziu o senho. Não estou entendendo. Uma menina foi trazida para cá. Fingiu consultar um pedaço de papel. Em outubro de 1947. Isso foi há muito tempo. Ela não estaria mais aqui. Temos um regulamento, senhor, que aos 15 anos... sei que ela não está mais aqui, senhora. O que desejo saber é a data exata em que foi trazida para cá. Lamento, senhor, mas não poderei ajudá-lo. Tucker sentiu um aperto no coração. Muitas crianças são trazidas para cá, a menos que saiba seu nome. Patricia Scott, ele pensou, mas disse em voz alta. Megan. O nome dela é Megan.
O rosto de Mercedes iluminou-se. Ninguém poderia esquecer aquela criança. Era um diabrete e todos a adoravam. Sabia que um dia ela... Alan Tucker não tinha tempo para histórias. O instinto dizia-lhe que se encontrava agora na iminência de obter uma parte da fortuna Scott. E aquela velha tagarela era a chave para isso. Devo ser paciente com ela. Senhora Angeles, não tem muito tempo. Tem essa data em seus arquivos? Claro, senhor. O Estado exige que mantenhamos registros bastante acurados. Tucker animou-se. Eu deveria ter trazido uma máquina para fotografar o arquivo, mas não importa. Tirarei uma fotocópia. Posso ver esse arquivo, senhora? Acho que não. Nossos arquivos são confidenciais e... Claro que compreendo e respeito sua hesitação. Falou que gostava da pequena Megan e tenho certeza de que haveria de querer fazer tudo o que pudesse para ajudá-la, pois é por isso que estou aqui. Tenho boas notícias para ela. E para isso precisa da data em que foi trazida para cá? Preciso ter a prova de que se trata mesmo da pessoa que penso que é. O pai morreu e deixou-lhe uma pequena herança. Quero fazer com que ela a receba. A mulher acenou com a cabeça, sabiamente. Entendo. Tucker tirou um maço de notas do bolso. E para demonstrar meu agradecimento pelo incômodo que estou causando, gostaria de contribuir com $100 para o orfanato. Ela olhava para o maço de notas com uma expressão indecisa. Tucker tirou outra nota. 200. A velha franziu o senho. Está bem, 500. Mercedes ficou radiante. É muita generosidade sua, senhor. Vou buscar o arquivo. Consegui, pensou ele exultante. Santo Deus, consegui. Ela roubou a Scott Industries, e se não fosse por mim, teria escapado impune. Quando a confrontasse com aquela prova, Ellen Scott não teria como negar. O desastre de avião ocorrera 1º de outubro. Megan passara 10 dias no hospital, portanto, chegara ao orfanato por volta de 11 de outubro. Mercedes Angeles voltou à sala trazendo uma pasta de arquivo. Encontrei, anunciou orgulhosa. Alan Tucker teve de fazer um esforço para não arrancar a pasta de suas mãos. Posso dar uma olhada? Perguntou polidamente. Claro, foi muito generoso. A velha tornou a franzir o senho. Espero que não mencione o fato a ninguém. Eu não deveria fazer isso. Será nosso segredo, senhora. Ela entregou-lhe a pasta. Tucker respirou fundo e abriu-a. Em cima estava escrito Megan, menina, pais desconhecidos, e depois a data. Mas havia um equívoco. Diz aqui que Megan foi trazida para o orfanato a 14 de junho de 1947. Sim, senhor. Mas é impossível. Ele estava quase gritando. O desastre de avião acontecera 1º de outubro, 4 meses depois. Havia uma expressão aturdida no rosto de Mercedes. Impossível, senhor. Não estou entendendo. Quem cuida desses registros? Eu mesma. Quando uma criança é deixada aqui, anoto a data e todas as informações que posso obter. O rosto de Tucker desmoronava. Não poderia ter cometido algum erro sobre a data? Não poderia ser 10 ou 11 de outubro? Mercedes protestou. Senhor, sei muito bem a diferença entre 14 de junho e 11 de outubro. Estava acabado. Ele construíra um sonho sobre uma base muito frágil. Então, Patricia Scott morrera de fato no desastre. Era uma coincidência que Ellen Scott estivesse à procura de uma menina que nascera mais ou menos na mesma ocasião. Alan Tucker levantou-se pesadamente e murmurou. Obrigado, senhora. De nada, senhor. Observou-o se retirar. Era um homem muito simpático e generoso. Os $500 comprariam muitas coisas para o orfanato. E também o cheque de $100.000 enviado pela gentil dama que telefonara de Nova York. 11 de outubro foi sem dúvida um dia de sorte para o nosso orfanato. Obrigada, senhor. Alan Tucker estava apresentando o seu relatório diário. Ainda não concreta, Sra. Scott. Há rumores de que eles estão indo para o norte. Até onde pude descobrir, a garota continua viva. O tom de sua voz mudou por completo, pensou Ellen Scott. A ameaça desapareceu, o que significa que ele esteve no orfanato. Voltou a ser um empregado. Depois que ele encontrar Patrícia, isso também vai mudar. Volte a se comunicar amanhã. Pois não, Sra. Scott. CD 3. Capítulo 3. Ávila. O silêncio era como uma nevasca amena, suave e aconchegante, e tão tranquilizante quanto o sussurro de um vento de verão. O convento cisterciense da estrita observância ficava nos arredores da cidade murada de Ávila, a mais alta cidade da Espanha, 112 quilômetros a noroeste de Madrid. O convento fora construído para o silêncio.
As regras haviam sido adotadas em 1601 e permaneceram inalteradas ao longo dos séculos. Liturgia, exercício espiritual, reclusão rigorosa, penitência e silêncio. Sempre o silêncio. O convento era um conjunto simples de prédios de pedra em torno de um claustro dominado pela igreja. Ao redor do pátio central, as arcadas abertas permitiam que a claridade se espalhasse pelos largos blocos de pedra do chão, onde as freiras deslizavam sem fazer barulho. Havia 40 freiras no convento, rezando na igreja e vivendo no claustro. O convento de Ávila era um dos 7 que restavam na Espanha, um sobrevivente das centenas que haviam sido destruídos na Guerra Civil, num dos periódicos movimentos anti-igreja que dominaram o país ao longo dos séculos. O convento cisterciense da estrita observância era devotado exclusivamente a uma vida de orações. Era um lugar sem estações ou tempo, e aquelas que ali ingressavam se tornavam para sempre isoladas do mundo exterior. A vida cisterciense era contemplativa e penitencial. O ofício divino era recitado todos os dias, e a clausura era completa e permanente. Todas as irmãs vestiam-se de forma idêntica, e seus trajes, como tudo mais do convento, eram caracterizados pelo simbolismo dos séculos. O capuz simbolizava inocência e simplicidade. A túnica representava renúncia às coisas do mundo e mortificação. O escapulário, pequenos quadrados de lã usados sobre os ombros, indicava a disposição para o trabalho árduo. Uma touca, uma cobertura de linho disposta em dobras por cima da cabeça e em volta do queixo, lados do rosto e pescoço, completava o uniforme. Dentro dos muros do convento havia um sistema de escadas e passagens internas ligando o refeitório, sala comunitária, celas e a capela, dominando por toda parte um ambiente de amplitude fria e limpa. Janelas de treliça com um vidro grosso davam para um jardim murado. Cada janela era guarnecida com barras de ferro e ficava acima da linha de visão, a fim de que não houvesse distrações externas. O refeitório era amplo e austero. As janelas tinham persianas e cortinas. As velas nos castiçais antigos projetavam sombras evocativas nos tetos e paredes. Em 400 anos nada mudara dentro dos muros do convento, exceto os rostos. As irmãs não tinham pertences pessoais, pois desejavam ser pobres, emulando a pobreza de Cristo. A própria igreja era desprovida de ornamentos, salvo por uma cruz de ouro maciço, de valor inestimável, antigo presídica postulante. Por estar tão em desacordo com a austeridade da ordem, era mantida num armário no refeitório. Uma cruz de madeira simples pendia no altar da igreja. As mulheres que partilhavam suas vidas com o Senhor viviam juntas, trabalhavam juntas, comiam juntas e rezavam juntas, mas nunca se tocavam e se falavam. As únicas exceções permitidas eram quando ouviam a missa ou quando a reverenda Madre Superiora Bettina lhes falava na privacidade de sua sala. Mesmo então, uma antiga linguagem de sinais era usada ao máximo possível. A reverenda Madre era uma religiosa de 70 anos, expressão inteligente, jovial e dinâmica, glorificada na paz e alegria da vida no convento, uma vida consagrada. Protetora irredutível de suas freiras, sentia muita angústia quando era necessário impor a disciplina, mais do que aquela sendo punida. As freiras circulavam pelos claustros e corredores de olhos abaixados, mãos cruzadas dentro das mangas na altura do peito, passando e repassando por suas irmãs sem qualquer palavra ou sinal de reconhecimento. A única voz do convento era a dos sinos. Os sinos que Victor Hugo chamou de a ópera dos campanários. As irmãs vinham de antecedentes díspares e de muitos países diferentes. Pertenciam à família de aristocratas, camponeses, soldados. Chegaram ao convento como ricas e pobres, instruídas e ignorantes, miseráveis e exaltadas, mas ali eram todas iguais aos olhos de Deus, unidas em seu desejo de casamento eterno com Jesus. As condições de vida no convento eram espartanas. No inverno, o frio era cortante e uma luz pálida filtrava-se pelas janelas gradeadas. As freiras dormiam plenamente vestidas em enxergas de palha, cobertas por mantas ásperas de lã, cada uma em sua pequena cela, mobiliada apenas com uma cadeira de pau de encosto reto. Não havia lavatório. Um pequeno jarro de barro e uma bacia ficavam no chão, no canto da cela. Nenhuma freira tinha permissão para entrar na cela da outra, à exceção da reverenda Madre Bettina. Não havia nenhum tipo de recreação, apenas trabalho e orações. Havia áreas de trabalho para tricotar, encadernar livros, fiar e fazer pão. Havia 8 horas de orações diárias. Matinas, laudes, primas, terças, sextas, nonas, vésperas e completas. Havia ainda outras devoções, bênçãos, hinos e litanias. Matinas era a oração que se fazia quando metade do mundo estava dormindo e a outra metade absorvida no pecado. Laudes, o ofício do amanhecer, seguia-se as matinas, o nascer do sol aclamado como a figura de Cristo, triunfante e glorificado.
Primas era a oração matutina da igreja, pedindo as bênçãos para as obras do dia. Terça acontecia às 9 horas da manhã, consagrada por Santo Agostinho ao Espírito Santo. Sextas era às 11h30, evocada para extinguir o calor das paixões humanas. Nonas era recitada em silêncio às 3 horas da tarde, a hora da morte de Cristo. Vésperas era o serviço vespertino da igreja, como laudes fora a oração do amanhecer. Completas eram as últimas horas canônicas dos ofícios divinos. Uma forma de orações noturnas, um preparativo para a morte e também para o sono, encerrando o dia com uma declaração de submissão amorosa. Manos tuas, Domini, comendo spiritum meum, redemisti nos, Domini Deus, veritatis. Em alguma das outras ordens, a flagelação fora abolida, mas sobrevivia nos conventos e mosteiros cistercienses de clausura. Pelo menos uma vez por semana, e às vezes todos os dias, as freiras puniam seus corpos com a disciplina. Um açoite de 30 centímetros de comprimento, de corda fina, encerado, com 6 pontas nodosas que provocavam uma dor angustiante. Era usado para espancar as costas, pernas e nádegas. Bernard de Clairvaux, o ascético abade dos cistercienses, advertira: o corpo de Cristo está aniquilado. Nossos corpos devem se conformar à semelhança do corpo ferido de Nosso Senhor. Era uma vida mais austera do que em qualquer prisão, mas as irmãs viviam em êxtase, como jamais ocorrera no mundo exterior. Haviam renunciado ao amor físico, bens pessoais e liberdade de opção, mas ao abrirem mão dessas coisas também renunciaram à ganância e competição, ódio e inveja, a todas as pressões e tentações que o mundo exterior impunha. No interior do convento reinava uma paz absoluta e o inefável sentimento de alegria pela união com Deus. Havia uma serenidade indescritível dentro dos muros e nos corações das mulheres que ali viviam. Se o convento era uma prisão, tratava-se de uma prisão no Éden de Deus, com o conhecimento de uma eternidade feliz para as que escolheram livremente ingressar e permanecer ali. A irmã Lúcia foi despertada pelo repicar do sino do convento. Abriu os olhos, surpresa e desorientada por um momento. A pequena cela em que dormia ainda estava escura, uma escuridão desoladora. O som do sino avisava-lhe que eram 3 horas da madrugada, quando o ofício das vigílias começava, enquanto o mundo ainda estava mergulhado nas trevas. Droga, esta rotina vai me matar, pensou a irmã Lúcia. Recostou-se no carro desconfortável, desesperada por um cigarro. Relutante, saiu da cama. O pesado hábito que usava até para dormir roçava contra sua pele sensível como lixa. Pensou em todas as lindas roupas de estilistas penduradas em seu apartamento em Roma e no chalé em Gastad. Irmã Lúcia podia ouvir o movimento suave e farfalhante das freiras reunindo-se no corredor. Negligente, ela arrumou a cama e também saiu para o extenso corredor, onde freiras entravam em fila, a olhos abaixados. Lentamente começaram assim a encaminhar para a capela. Parece um bando de pinguins idiotas, pensou a irmã Lúcia. Não conseguia entender por que aquelas mulheres haviam deliberadamente renunciado às suas vidas, desistindo de sexo, belas roupas e boa comida. Sem essas coisas, que motivo existe para viver? E as malditas regras! Quando a irmã Lúcia entrara no convento, a reverenda madre avisara-lhe: deve andar com a cabeça baixa. Mantenha as mãos cruzadas por dentro. Dê passos curtos. Ande devagar. Nunca se deve fazer contato visual com qualquer das outras irmãs ou sequer olhar para elas. Não pode falar. Seus ouvidos são para escutar apenas as palavras de Deus. Está bem, reverenda madre. Durante o mês seguinte, Lúcia recebera as instruções. As que vieram para cá não tinham a intenção de se juntarem às outras, mas sim habitar a sós com Deus. A solidão do espírito é essencial para uma união com Deus. É salvaguardada pelas regras do silêncio. Está bem, reverenda madre. Deve sempre obedecer ao silêncio dos olhos. Fitar as outras nos olhos a distrairia com imagens inúteis. Está bem, reverenda madre. A primeira lição que aprenderá aqui será retificar o passado, expurgar os velhos hábitos e inclinações seculares, apagar todas as imagens do passado. Fará penitência de purificação e mortificação para se despojar da vontade e amor próprios. Não basta se arrepender das ofensas passadas. Quando se descobre a beleza infinita e a santidade de Deus, quer-se compensar não apenas por seus pecados, mas também por todos os pecados que já tidos. Está bem, Santa Madre. Deve lutar a qualidade, o que João da Cruz chamou de a noite dos sentidos. Está bem, Santa Madre. Cada freira vive em silêncio e solidão, como se já estivesse no céu. Nesse silêncio puro e precioso, pelo qual tanto anseia, ela é capaz de escutar o silêncio infinito e possuir Deus. Ao final do primeiro mês, Lúcia recebera os votos iniciais. Tivera de cortar os cabelos no dia da cerimônia. Foi uma experiência traumática. A reverenda madre cuidara disso pessoalmente.
Convocara Lúcia à sua sala e fizeram um sinal para que ela se sentasse. Postara-se às suas costas, e antes que Lúcia percebesse o que estava acontecendo, ouvira o barulho da tesoura e sentira alguma coisa puxando-lhe os cabelos. Começara a protestar, mas compreendera subitamente que aquilo só podia melhorar o seu disfarce. Poderei deixá-lo crescer de novo mais tarde, pensara. Enquanto isso, ficarei parecendo uma galinha depenada. Ao voltar para o cubículo lúgubre que lhe fora designado, Lúcia pensara: este lugar é um ninho de serpentes. O chão consistia de tábuas soltas. A enxerga e a cadeira de encosto reto ocupavam a maior parte do espaço. Sentira-se ansiosa por ler um jornal. Não há a menor possibilidade, refletira. Naquele lugar nunca tomavam conhecimento dos jornais, muito menos escutavam rádio ou ouviam televisão. Não havia qualquer ligação com o mundo exterior. Contudo, o que mais afetava os nervos de Lúcia era o silêncio desolador. A única comunicação era feita através de sinais com as mãos e aprendê-los a levar à loucura. Quando precisava de uma vassoura, devia deslocar a mão direita estendida da direita para a esquerda, como se estivesse varrendo. Quando a reverenda madre estava insatisfeita, unia os dedos mínimos 3 vezes na frente do corpo, os outros dedos comprimidos contra as palmas. Quando Lúcia se mostrava lenta na execução do seu trabalho, a reverenda madre comprimia a palma da mão direita contra o ombro esquerdo. Para censurar Lúcia, ela coçava a própria face, perto do ouvido direito, com todos os dedos da mão direita no movimento para baixo. Pelo amor de Deus, pensava Lúcia, parece que ela está coçando uma mordida de pulga. Elas chegaram à capela. As freiras rezaram silenciosamente. Contudo, os pensamentos de irmã Lúcia se concentravam em coisas mais importantes do que Deus. Mais 1 ou 2 meses, quando a polícia parar de me procurar, sairei desse hospício. Depois das orações matutinas, irmã Lúcia marchou com as outras para o refeitório, violando furtivamente os regulamentos, como fazia todos os dias, ao estudar os rostos das companheiras. A sua única diversão. Ela achava incrível pensar que nenhuma das irmãs sabia como as outras pareciam. Sentia-se fascinada pelos rostos das freiras. Algumas eram jovens, algumas velhas, outras bonitas e feias. Não podia compreender por que todas pareciam tão felizes. Havia 3 rostos que Lúcia achava particularmente interessantes. Um era o da irmã Teresa, que parecia ter cerca de 60 anos. Estava longe de ser bonita, mas possuía uma espiritualidade que lhe proporcionava um encanto quase sublime. Parecia estar sempre sorrindo interiormente, como se estivesse por dentro de algum segredo maravilhoso.